O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Aqui neste parágrafo, Cristo começa dizendo: o verdadeiro líder espiritual. Palavras todas em letras maiúsculas para chamar a mesma atenção do que seria o verdadeiro líder espiritual, aquele que exerce uma liderança espiritual, né? E aqui ele diz que tal pessoa, o verdadeiro líder, será capaz de ensinar para suas congregações. Congregações são entidades e grupos de pessoas que se reúnem para um propósito de vida. Ensinar para elas, para suas congregações, como e porquê. Tem o como e tem o porquê. Os esquemas mentais modernos. Não sei se você já ouviu falar nos esquemas mentais, mas aqui ele diz que cada pessoa tem o seu esquema mental. Tipo um quadro, um programa escrito na mente que faz ela funcionar como ela funciona. Então, os esquemas mentais que são formados na consciência, a palavra consciência está entre aspas, exato porque a palavra consciência está agindo dessa forma. Embora a gente saiba que só existe uma consciência, que é a consciência divina. Formados na consciência, tem criado as calamidades e os horrores. E aqui, então, esses tais esquemas mentais têm criado essas coisas, calamidades e horrores. Quais são essas calamidades? Quais são esses horrores? Agora, esses tais calamidades e horrores estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio. Ainda não aconteceram todos, mas já começaram a fazer-se sentir. Mas quando os esquemas mentais aumentarem, etc., a gente pode ver mais. Agora ele diz que esses horrores começam a fazer nas diversas formas. Aí ele enumera 5, 6 coisas que a gente vai falar. Pestes. Atualmente a gente não ouviu falar em pestes, mas quando você estuda a história, você vê que a história, em certo período lá, tinha uma civilização que teve peste, tipo uma doença, uma epidemia, Então ele fala pestes, fala em terremotos. A gente estudou terremotos, sabe? Terremotos são o afastamento das placas tectônicas, ou seja, sobre o qual o planeta se junta e por cima tem as águas dos mares, etc. Então, se ela se afasta, ela causa um tremor de terra. Então, terremotos, inundações. Onde é que você ouviu falar em inundações? Quando de repente chove bastante, ou então a barreira quebra e você tem inundações. Você tem fomes. Que tipo de fomes? Fomes onde de repente faltou, a agricultura não deu certo, a indústria não deu certo naquela região e de repente está todo mundo com fome, Guerras geralmente são provocadas pelos seres humanos,
pessoas de interesse dos dois lados que provocam essas guerras para que elas aconteçam, vendendo suas armas, etc. Bom, revoluções, quando um grupo de gente não está satisfeito com algo e de repente quer mudar a situação de qualquer jeito. Revoluções, e aí, complementar o sétimo item, você teria outras tragédias, né? Então, e aqui ele afirma: esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um, entre aspas, desastre natural. Olha aqui, essa afirmação é muito forte, né? Forte no sentido que estupenda. A gente pensava que tudo isso fossem coisas naturais da natureza, revoltada, sei lá, que permitiu que acontecesse. E aí ele diz essa coisa que é de fato muito forte, né? Esteja certo que nenhum mal que ocorre, né, que ocorre em sua terra é um desastre natural. Então, esse desastre não ocorreu, o terremoto não ocorreu porque a placa tectônica se afastou, simplesmente o terremoto que causou o terremoto, a inundação, as fomes, as guerras, revoluções. Quem está por trás disso? Quem está provocando tudo isso? E ele diz: isso não são coisas naturais, né? Não são desastres naturais. Então, alguma coisa está provocando. Ele diz: qualquer coisa adversa ao seu bem-estar, tudo que vai contra aquilo que você está, no seu bem-estar, né, nasce primeiro em sua consciência humana. A palavra consciência humana também, outra vez, em aspas, né? Então essas coisas, mesmo que nasça pequenininha, você está pensando mal, você, sei lá, você está pensando com raiva, pensando com coisa, vai crescendo. Quando se junta uma multidão de pessoas pensando a mesma coisa, isso tem um efeito na natureza, que vai causar os tais desastres naturais, né? E ele continua, e depois toma forma dentro da experiência global. Toma forma na experiência global. Global quer dizer do planeta inteiro, do mundo inteiro. Em algum lugar do planeta isso está acontecendo, né? Portanto, a gente falou assim: será que aquele desastre lá em Mariana, em Minas Gerais, foi um desastre natural? Então, por aqui, a gente sabe agora que não foi um desastre natural. Simplesmente aconteceu. Tem coisas aí por trás que, em que lugar do planeta, não sabemos também, que foi provocado aquilo, né? Claro que não há um interesse, alguém não sabe que está provocando esse interesse, mas Jesus vem dizer aqui exatamente isso, que não existem os tais desastres naturais. A formação das ondas de pensamento de cada pessoa vai afetando outra parte do sistema da onda do planeta Terra, e aí acontece. Ele termina dizendo, com letras em negrito, todas pretas, né? Dizendo: isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava na terra. Ele tentou dizer, né? Como é que ele tentou dizer? Porque tudo isso Jesus percebeu que era assim, como é que funcionava quando ele esteve na sua quaresma, no deserto, né, refletindo. Ele teve uma iluminação, ele percebeu tudo que estava acontecendo, que iria acontecer no sentido de como funciona. E aqui ele tenta dizer aos judeus, né, que a maneira como eles estavam fazendo, os ódios que eles estavam tendo, etc., iriam provocar acidentes da natureza e tudo mais. E enquanto ele tentou dizer aos judeus, não conseguiu dizer, né? E disse que ele diz: eu chorei, com palavras maiúsculas, a palavra chorei. Quando você chora, o que significa você chorar? Significa que tem um sentimento forte de contradição com aquilo que você esperava, ou será uma emoção muito grande. Ele chora, uma dor que parte do seu coração. Chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Agora também pode ser que ele vai continuar rindo e chorando, que a gente vai continuar rindo, ele vai continuar chorando
porque talvez a gente não acredite nisso que ele está falando nas suas cartas, né? Mas devemos acreditar. Quando eles se recusaram a acreditar, e ele termina a frase, outra frase, incluindo, destacando, está em negrito e destaca em itálico para dizer: eles me chamaram de louco. Ok? Ah, esse cara é louco, como é que tá falando uma coisa dessa, que os desastres naturais, as placas tectônicas se afastam porque alguém lá se zangou, etc. Eles me chamaram de louco. Cristo não é louco. Mas, como eu disse, quando você chama alguém de louco, né, tá se achando melhor do que quem diz, né? Amém.